falei pra vocês que eu ia compartilhar sobre a minha gravidez e como que tá sendo essa experiência de passar por essa gravidez aqui em Portugal. E cá estou eu em mais um vídeo pra falar sobre isso com vocês. Como vocês puderam ver no título desse vídeo, eu vou falar sobre como tá sendo o segundo trimestre da gravidez. Vou falar que troquei de obstetra e o porquê de eu ter feito isso. E também vou revelar pra vocês o sexo deste ser que está aqui dentro de mim. Bom, já tem algumas semanas que eu entrei no segundo trimestre de gestação e eu acho muito engraçado como cada grávida tem um sintoma diferente em um período diferente. Alguns sintomas meus melhoraram, né? Tipo, os enjoos já diminuíram muito. Mas surgiram novos sintomas e alguns se mantiveram. Por exemplo, eu ainda sinto muito enjoo quando eu sinto cheiro de alho, de cebola. Tipo, eu não consigo ficar no mesmo ambiente onde esses ingredientes estão sendo preparados. E outra coisa que eu comecei a sentir no segundo trimestre, que a maioria das grávidas sentem no primeiro, é sono. Eu sinto sono o tempo inteiro. Sem sacanagem, eu acho que eu tô dormindo umas 10 horas por noite. Então, assim, é muito sono que tá dentro de mim, gente. Eu não consigo entender isso, mas o sono veio agora no segundo trimestre. E naquele vídeo que eu fiz aqui pro canal falando sobre a minha preparação pra minha viagem, eu comentei com vocês que eu tinha ido numa consulta com a médica de família. E eu vim compartilhar um pouquinho com vocês agora como que foi essa consulta, né? A médica de família é pelo serviço público daqui, lembrando vocês, né? Então, se você não tem seu número de utente, tira logo pra você ter acesso ao serviço público, à saúde pública aqui de Portugal. Não esquece de tirar esse número que é muito importante. Mas, bom, a minha consulta com a minha médica de família foi no final de dezembro, foi dia 29 de dezembro, e a gente já conseguiu deixar marcado alguns exames agora pro segundo trimestre. E o primeiro exame ficou marcado pro dia 6 de fevereiro, que é a ecografia do segundo trimestre, que é aquele outro exame importante, né? A gente fez a ecografia do primeiro trimestre e agora a gente vai fazer do segundo trimestre. E ela também me passou um exame de sangue que é muito importante, e é para ser feito na 24ª semana de gestação, que a gente faz a curva glicêmica, que é pra gente entender se a gestante tem chance de ter diabetes gestacional durante a gravidez, se não, e como é que o corpo reage à glicose no sangue da grávida. E como eu falei, gente, no outro vídeo falando da minha gravidez, a saúde pública aqui é gratuita. Então, quando você tem todos esses exames marcados pelo hospital público, é tudo gratuito. Então, eu não vou pagar nem pela segunda ecografia e nem por esse exame de sangue, assim como eu não paguei pela primeira ecografia e pelo primeiro exame de sangue. Então, como eu falei, gente, tirem o número de utente, tenham acesso à saúde pública daqui, porque você vai ter acesso a muitas coisas de graça e coisas muito importantes, e que se você for fazer no particular, é muito mais caro. Outra coisa que eu comentei com vocês no primeiro vídeo falando sobre a minha gravidez foi sobre o subsídio que o governo dá para as gestantes, né? Esse subsídio, o nome certo dele é Abono de Família Pré-Natal. Eu já dei entrada no pedido, mas eu ainda não tive resposta. Eu dei entrada no dia 29 de dezembro, que foi quando eu fui na consulta com a médica de família. E hoje já é dia 23 de janeiro e eu ainda não tive nenhuma resposta. O pedido tá como pendente lá no site. Tô esperando pra ver quanto que eu vou receber e assim que eu tiver essa resposta eu venho aqui compartilhar com vocês. E sobre o fato de eu ter trocado de obstetra? Bom, eu falei no último vídeo, né, que eu falei sobre a minha gravidez, eu comentei com vocês que eu tinha gostado bastante da obstetra que eu tinha ido, que eu fui super bem tratada, e realmente, gente, eu fui super bem tratada no hospital. Aquela obstetra lá foi muito boa, mas a verdade é que a obstetra que eu estou hoje era a obstetra que eu queria ter ido no início, porque eu tinha ótimas recomendações dela, muitas pessoas falando bem dela. Então, ela era a pessoa que eu queria ter ido desde o início. Eu só não fui na minha primeira consulta nela porque ela não tinha horário. E eu precisava de uma consulta para aquele dia. Foi praticamente o dia que eu descobri, né? Eu descobri num sábado, na segunda-feira eu fui correndo ver se eu conseguia horário com alguma obstetra e ela não tinha horário para mim. Então, nessa segunda consulta no particular, para fazer ultrassonografia pelo hospital particular, eu decidi fazer com essa obstetra que eu queria tanto. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. E por que foi a melhor coisa que eu fiz? Por que eu sinto que foi a melhor coisa que eu fiz? O atendimento dela foi maravilhoso. Da outra médica também tinha sido, não foi isso que me fez sentir que eu tinha feito a escolha certa em mudar. Pra ser muito sincera com vocês, essa gravidez, desde o início, ela foi muito difícil pra minha cabeça. Porque desde que eu descobri essa gravidez, eu sempre fiquei muito preocupada com a minha saúde, com a saúde do bebê.
É um assunto até que, tipo, mexe comigo ainda. E era uma coisa que tava saindo muito do controle, assim. Eu tava muito paranoica. Eu pensava, será que o bebê tá bem? O tempo inteiro. Eu achava que o bebê podia estar morto dentro da minha barriga. Então, era uma coisa que realmente estava fugindo do meu controle. E que eu não conseguia parar de pensar em coisas ruins. Eu não tava conseguindo curtir minha gravidez como eu deveria. Como é o momento que a gente tem que ter esse momento pra curtir a gravidez. Só que era uma coisa que não estava acontecendo comigo. E nessa consulta com essa obstetra, o nome dela é doutora Alexandrina, ela atende na clínica Úteros aqui no Porto, fica ali na Boa Vista. Essa consulta com ela foi um divisor de águas na minha gravidez, porque existe a minha gravidez pré-consulta com ela, antes da consulta com ela, e a minha gravidez depois dessa consulta. Como eu falei antes da consulta com ela, eu tava super paranoica, eu tava mal, eu não tava curtindo a gravidez, eu ficava o tempo todo pensando só o pior, e que o pior ia acontecer, e me sentia culpada por tudo que eu fazia, que eu achava que era errado, achava que tudo que eu fazia podia afetar o bebê de alguma forma, então eu tava muito mal, muito mal. E na consulta com ela, eu já cheguei falando muito, explicando tudo que já tinha acontecido, da minha consulta com a médica de família, da minha consulta com a primeira obstetra, e eu falando assim, atropelando, eu não conseguia parar de falar. Ela falou, Daniela, calma, respira, você tá acelerada, vamos lá, respira. E eu desabei, eu comecei a chorar, falei pra ela que tava muito paranoica, que eu não tava conseguindo curtir minha gravidez, que tudo eu achava que ia fazer mal pro bebê. E ela me acalmou de uma forma assim que me surpreendeu, né? Porque eu acho que muitas vezes falta esse lado humano nos médicos. E ela foi uma médica que foi realmente, como eu falei, um divisor de águas. E eu gostei mais ainda porque ela tava cheia de cristais assim na mesa dela. E ela me deu uma pedra chamada selenita. Ela falou, segura essa pedra que você vai se acalmar. E eu fui segurando a pedra e ela conversando comigo, falando que eu tinha que me acalmar, tentar entender de onde estava vindo esse medo. Foi bem terapêutica, assim, a sessão, sabe? E ela conseguiu me acalmar e foi muito importante ela me acalmar naquela consulta, porque foi naquela consulta que a gente descobriu o sexo do bebê. E quando a gente marcou essa consulta com ela, o intuito já era, né? Ver o bebê e descobrir o sexo. Ai, Dani, você não ia fazer chá revelação? Ia, gente, só que a gente conversou, eu e Arthur, e a gente decidiu e optou por não fazer o chá revelação, porque as nossas famílias não estariam aqui. No caso, assim, a minha mãe e minha irmã estariam aqui, mas o resto da minha família não estaria. E a família, pela parte do Arthur, também não estaria. E os nossos amigos do Brasil também não estariam. Então a gente achou que não ia ser tão emocionante, não ia ser a mesma coisa como se a família estivesse junto. Então a gente optou por não fazer o chá revelação. Pra gente foi especial da mesma forma descobrir o sexo do bebê na consulta com a médica, fazendo a ultrassonografia, mas eu acredito que tenha sido também muito especial para as nossas famílias, porque o que a gente fez para falar o sexo para eles? A gente não simplesmente falou, ó, é menino ou é menina. Não, a gente não fez isso. A gente fez como se fosse o bebê escrevendo uma cartinha, né, para cada familiar a gente escreveu de um jeito, né, pros pais do Arthur foi de um jeito, pros meus pais foi de outro, pra minha irmã foi de outro, e cada pessoa que é muito especial pra gente foi de um jeito. Então a gente fez como se fosse o bebê escrevendo uma cartinha pra essas pessoas e no final o bebê revelando se era a Catarina ou se era o Bernardo. Então eu tenho certeza que foi muito especial, tanto pra gente, pra mim, pro Arthur escrever a carta, foi, assim, uma coisa muito especial, a gente chorava escrevendo a carta. E na hora de ler pros nossos familiares, tanto eles quanto a gente também chorando muito, então foi muito especial. E aí eu resolvi aqui abrir pra vocês a cartinha que eu escrevi pros meus pais. A cartinha que eu escrevi não, a cartinha que o bebê escreveu pros meus pais. Então eu vou ler pra vocês agora e no final da carta vocês vão ficar sabendo se o bebê era o Bernardo ou a Catarina. E só pra vocês entenderem esse início da carta, eu sempre chamei os meus avós de nono e nona, porque o meu avô era italiano. E a gente vai manter essa tradição na família, então o bebê vai chamar a minha mãe e meu pai de nona e nono, tá? Então vamos lá pra cartinha que foi a coisa mais fofa. Nono Luciano e nono Ricardo. Vocês devem estar curiosos pra saber se eu sou a Catarina ou o Bernardo, né? Mas segura um pouco a ansiedade, porque antes eu quero dizer algumas coisas importantes pra vocês. Eu sei o quanto vocês estavam ansiosos pela minha chegada e o quanto queriam ser nono e nono. Hoje eu ainda tô na barriga da minha mãe, mas logo logo eu vou chegar pra vocês poderem me agarrar. Eu sei que o cenário não é o ideal porque eu vou morar longe de vocês, mas ainda bem que hoje vivemos em um mundo moderno e podemos matar a saudade por vídeo. É, nona Luciana. Agora sua filha vai ser mamãe assim como você. Ela me contou como você foi uma mãe maravilhosa pra ela e talvez ela ainda precise treinar muito pra chegar aos seus pés.
Mas com o seu apoio e com o apoio do nono Ricardo, eu tenho certeza que ela vai conseguir. Ela me contou como vocês são importantes na vida dela e do papai Arthur, e tenho certeza que vão ser muito importantes na minha vida também. Afinal, quem vai me ensinar a fazer drama? Quem vai me ensinar a ser forte? Quem vai me mimar? Essas coisas são coisas que só vocês podem me ensinar. Ninguém pode substituir vocês. Eu espero que a nossa relação seja baseada em amor, carinho, respeito e brincadeiras, assim como a relação de vocês com a mamãe e com o papai. Estou ansiosa para conhecer vocês pessoalmente. Um beijo da sua primeira neta, Catarina. Então sim, gente, estamos esperando uma menina. Nossa Catarina tá vindo aí, a gente já tá muito ansioso esperando por ela. Vou soltar um vídeo daqui a alguns dias que a gente já começou os preparativos pro quarto dela. Eu tô com 19 semanas, quase na 20ª. E a gente tá aqui nos preparativos já, montando o quartinho dela, tudo certinho. E tipo, foi muito engraçado porque eu jurava que era menino, eu tinha certeza que era o Bernardo. No dia da consulta, né, na noite anterior à consulta, eu sonhei com a consulta e sonhei que eu tava grávida do Bernardo. Então eu tinha certeza que era o Bernardo. E aí a médica perguntou, antes de fazer a ultrassonografia, quais eram os nomes. Aí eu falei Catarina ou Bernardo. E durante a ultrassonografia ela virou, olha, é a Catarina. E aí mostrou pra gente, né, que mostrou tanto a parte de baixo, assim, da perninha, mostrou a vulva. E ela de lado tava bem retinho, assim, na parte da genitália, né. Que se fosse um menino, teria um dedo de curico ali apontando pra cima. Então, é muito engraçado como as pessoas falam, ah, não, porque mãe sente. Eu senti errado. Eu jurava que era menino. Então, eu acho que isso é amarela, gente. A gente não sente nada, a gente espera uma coisa, a gente quer uma coisa, né? No meu caso, eu esperava que fosse um menino. Pra mim, sinceramente, tanto fazia se era menino ou menina, mas eu jurava que era um menino. Mas quando veio a Catarina, eu confesso que meu coração amoleceu muito. E aí eu fico vendo nas lojas as coisas de menina e fico babando, querendo comprar tudo, já querendo mimar muito, muito, muito a minha filha. E é isso, né, gente? Agora o bebê já tem nome, Catarina. E cada dia que passa a parada fica mais real e mais assustadora, porque essa neném tá chegando, gente. Em junho ela tá aí. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achava que as pessoas que ficavam chorando fazendo vídeo era tudo mentira, mas não é. Eu me emocionei muito fazendo esse vídeo. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer antes. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode me mandar aqui nos comentários ou pode me mandar lá no Instagram também. E por favor, não esquece de se inscrever aqui no canal, de clicar em gostei nesse vídeo, porque como eu já disse isso antes, gente, me ajuda muito, 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 muito. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.